E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Na videoaula de hoje, nós vamos falar a respeito de números positivos e negativos. Mas como assim números positivos e negativos? Positivos e negativos para multiplicação e divisão de números inteiros. Então, seguindo aí a indicação que uma seguidora do nosso canal deu, que agora não lembro o nome dela, ela pediu para que eu falasse a respeito de números positivos e negativos, mas da multiplicação e divisão, sabendo que eu já falei a respeito de adição e subtração de números positivos, números inteiros, tá pessoal? Então, eu vou falar a respeito dos números inteiros. Talvez, caso vocês precisem, eu possa fazer uma videoaula falando de números decimais, números fracionários e assim por diante, mas a ideia é praticamente a mesma. Uma dúvida que eu vejo os alunos aí comentando comigo, deixando um comentário também, quando eu converso por aí, é a seguinte, que eles não conseguem entender muito bem aquela tal regrinha de sinais que ensinam para eles, que dizia o seguinte lá: mais com mais é mais, menos com menos é mais com menos menos, menos com mais mais. Eu só tenho uma coisa para falar para vocês: esqueçam disso aqui. Agora eu vou explicar para vocês uma forma muito mais prática de entender como que isso funciona. E a partir daí você vai ser capaz de usar para o resto da sua vida com qualquer número, em qualquer situação. Independente de saber ou não essa regrinha aqui, que nada mais é do que a própria lógica. Números, nós temos duas situações: quando o número é positivo e quando o número é negativo. Se você estiver assistindo esse vídeo, você vai achar muito semelhante com o vídeo que eu falo a respeito de adição e subtração de números positivos e negativos, embora a ideia seja muito parecida. Então, eu vou continuar aqui minha explicação. Então, você tem um número como positivo ou, um termo pouco usado, não negativo. Esse termo aqui é pouquíssimo utilizado em sala de aula. Aqui eu posso falar como número negativo ou não positivo. Jorge, por que você está usando esses termos que eu não conheço? Justamente por esse motivo. Se o que você já conhece não deu muito certo, que tal usar o que você ainda não conhece para aprender? Se eu tiver um número 3 com esse sinal na frente, eu posso falar que ele é negativo ou não positivo. Então, quando eu estiver fazendo uma conta, por exemplo, eu vou começar de exemplos simples. 3 vezes menos 2. Como você sabe se o resultado vai dar positivo ou negativo? Você pode pensar como o seguinte, outra parte do raciocínio que eu já fiz em videoaulas anteriores aí com vocês. Toda vez que eu estiver falando em positivo, eu posso falar como dinheiro. Agora, toda vez que eu estiver falando negativo, eu posso falar como dívida. Até aí, acho que não tem nenhuma novidade para vocês. Então, aqui eu posso pensar o seguinte: o número negativo é uma dívida. Então, estou aqui mostrando de forma matemática. Eu vou mostrar de forma do nosso idioma, da língua portuguesa. Estou multiplicando 3 vezes uma dívida de R$2, por exemplo. Uma dívida de, sei lá, 2 unidades de alguma coisa. É a mesma coisa que se eu estivesse pensando em... Fui numa loja, gastei R$2 em um dia. Na segunda, por exemplo. Na terça-feira, eu fui lá e gastei R$2 de novo. Não paguei na segunda, não paguei na terça. Na quarta, eu fui lá e gastei R$2 novamente. Cheguei na quinta-feira, eu falei, quero pagar tudo. Ou, vamos supor, sexta-feira, vai. Sexta-feira eu falei, quero pagar tudo que eu devo. Aí a pessoa calculou R$2 de dívida, com R$2 de dívida 4, com R$2 de dívida 6. Então aqui
é a mesma coisa que uma dívida de R$6. Então eu estou falando que eu multipliquei a minha dívida 3 vezes. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Logo, eu tenho R$6 de dívida. Então, toda vez que eu tiver uma multiplicação de número negativo, significa que esse número negativo aumenta, pelo que eu estou mostrando aqui. E se aumenta, eu mantenho o meu sinal de que é uma dívida, se aqui é negativo, e multiplico os números de forma convencional. 3 vezes o número 2, 2, 2, 2, então 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Logo, R$6 negativo. Posso falar, então, Jorge, que se eu tiver menos 5 vezes 2, o resultado é negativo? Com certeza. Com certeza pelo seguinte. Pensa só. Se eu tiver 3 vezes 2, que é 6, e se eu tiver 2 vezes 3, não vai dar 6? Se eu sei que isso acontece, aqui eu poderia pensar da mesma forma. 2 vezes R$5. Opa, mas espera aí. Se eu estiver usando esse raciocínio aqui, vocês não concordam que eu vou cair no mesmo daqui de cima? Então eu sei que aqui meu resultado é negativo. Aqui logo também é negativo, porque não importa como eu estou fazendo, porque na multiplicação nós temos essa propriedade. Se não me falha a memória, é comutativa o nome dessa propriedade, em que não importa a posição dos fatores, a hora que eu multiplicar o resultado é o mesmo. Então, 5 vezes 2 ou 2 vezes 5 será 10. Então, eu sei que é negativo. Aí você diz, tá, tudo bem, você disse a situação que o primeiro é negativo, o segundo é positivo e o inverso. Legal. Agora, tá faltando mais duas coisas para você me mostrar, Jorge. Já sei. Quando os dois números forem positivos, aí não tem a menor dificuldade, creio eu. Então, se você estiver multiplicando 3 vezes, sei lá, 4, se eu estou multiplicando meu dinheiro, significa que ele está aumentando. Então, eu sei que meu resultado é positivo. E 3 vezes 4, 3 vezes o número 4. 3 vezes o número 4. 4, 4, 4. Então, 4, 8, 12. Se eu multiplicar meu dinheiro, meus R$4, 3 vezes, ele vai aumentar para 12. Agora, se eu estiver fazendo o contrário, se eu não estiver mais usando os números positivos e estiver usando os números negativos, menos 3 vezes menos 4. O que vai acontecer? Lembra que eu falei logo no comecinho da videoaula que toda vez que eu tiver um número negativo eu posso pensar como não positivo? Significa que eu posso pensar, toda vez o negativo, eu posso pensar como não. Então, se eu for usar o nosso idioma e for escrever isso aqui, eu vou pensar como esse sinal aqui, como não meus R$4, por exemplo. Se eu não multiplico 3 vezes os meus R$4, que no meu caso aqui é uma dívida de R$4, o que eu estou multiplicando? Eu estou multiplicando dinheiro. Se eu não multiplico dívida, eu multiplico dinheiro. Só tem duas formas de multiplicar, dívida ou dinheiro. Se não multiplico dívida, multiplico dinheiro. Então, nesse caso, se eu não multiplico 3 vezes uma dívida, significa que eu multiplico 3 vezes meu dinheiro. Então, eu sei que meu resultado vai ser positivo e 3 vezes 4 vai dar 12. Por isso que aquele comecinho que eu falei para vocês esquecerem da regrinha de sinais lá, que o professor fala como se fosse um poeminha, que a grande maioria não consegue entender, muitos fazem sem saber por que é daquele jeito. Fazem porque só entendeu o que era para fazer. Mas a grande maioria não entende de fato por que é daquele jeito. Então está explicado aqui para vocês. Quando os sinais são diferentes, negativo com positivo, ou menos com mais, como alguns estão acostumados a ouvir, ou positivo com negativo, ou mais com menos, como alguns estão acostumados, o sinal é sempre negativo, então sinais diferentes, o resultado é negativo. E quando eu estou falando de números positivos, o resultado é positivo, ou de contas com as duas partes negativa, o resultado também é positivo, que seria sinais iguais, o resultado é positivo, sinais iguais, o resultado é positivo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Uma observação, não coloquei parênteses aqui no começo, porque não tem necessidade, que o parênteses aqui nessa situação é só para separar
os números. Aí você diz, tá, por que você colocou desse lado? Porque não tem como eu escrever multiplicação junto com subtração junto. Por isso que eu coloquei o parênteses para separar. Então, pessoal, dando continuidade, a primeira parte eu falei a respeito da multiplicação, envolvendo números positivos e negativos, né? Agora eu vou falar a respeito da divisão, envolvendo números positivos e negativos. É a mesma ideia. Como vocês sabem, inclusive tem um vídeo que eu explico a respeito das operações inversas, que a operação inversa, por exemplo, da multiplicação, ela é a operação inversa da divisão e a divisão da multiplicação. Então vocês sabem que especificamente, se eu uso uma regra para divisão, eu tenho que usar para multiplicação, e se eu uso uma para multiplicação, eu uso uma para divisão. Até aí não tem nenhuma novidade. Sabendo disso, então, eu vou usar aquela mesma ideia, aquele mesmo raciocínio do que eu estava explicando até então para vocês. Esquece aquele negócio que o pessoal fala de amigo do meu amigo é meu amigo, inimigo do meu inimigo é meu amigo, ou mais com mais, menos com menos, mais. Sabe, esquece isso, porque isso aqui é uma coisa que não vai te ajudar muito. Aprender por macete nunca foi a melhor solução. Entender o que você está fazendo sempre foi, embora dê um pouco mais de trabalho. Então, esquece disso aqui, abandona, joga isso fora. E vamos prestar atenção no que eu estou explicando. Eu tinha falado que na multiplicação tem as regras de sinais. Na divisão a regra de sinal é a mesma, só que eu vou dar o exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, se eu estiver falando que eu tenho o número 10 dividido por 2, 10 reais dividido por 2 pessoas, eu sei que o resultado vai ser 5. Agora, se eu tiver um número negativo nessa brincadeira aqui, por exemplo, 10 dividido por menos 2, como eu vou saber que isso aqui é negativo? Pela seguinte informação. Se eu tenho, por exemplo, o mesmo princípio da multiplicação, 2 vezes 3 igual a 3 vezes 2, então nessa situação eu mostrei para vocês que se eu tenho o número negativo como primeiro ou o número negativo como segundo, eu sei que o meu resultado vai ser sempre negativo. No caso da divisão é a mesma coisa dos sinais. Então, se eu tenho 10 reais e vou dividir para 2 pessoas, meu resultado continua 5. E se eu estou estudando o sinal, por exemplo, se eu estou dividindo uma dívida, significa que minha dívida fica menor. Aí você diz, Jorge, mas o sinal aqui não está na dívida, está na quantidade de vezes que eu vou dividir. Tudo bem. Se eu pensar assim, então, dívida de 10 reais dividir para 2 pessoas, vocês não concordam que vai ficar uma dívida de 5 reais para cada uma? Então, usando esse mesmo princípio aqui da multiplicação, quando a gente está falando dos sinais, eu posso usar na divisão, porque tem a mesma característica, são operações inversas, então as características são iguais. E se eu estiver falando, então, da seguinte situação, que eu tenho o 10 negativo, e eu estiver dividindo negativamente também por 2, cai naquele mesmo sistema. Se eu estou falando que, aquela mesma ideia, se eu estou falando que o negativo eu posso falar como não positivo, então se eu falo não divido 10 reais para 2 pessoas, o que eu estou fazendo? Significa que eu estou dividindo dinheiro. Se eu não divido uma dívida, eu estou fazendo o quê? Dividindo dinheiro. Lembrando que só pode ter duas possibilidades, ou dinheiro ou dívida. Então, aqui, se eu não divido dívida, significa que eu divido dinheiro. Então, o meu resultado seria 5 reais. Certo, pessoal? Aí você diz assim, então quer dizer que eu tenho 4 situações. A primeira, que os dois números podem ser positivos. Primeira situação, correto. Eu posso ter o segundo número negativo e o primeiro positivo, correto. Eu posso ter o primeiro negativo e o segundo positivo, correto. E o primeiro e o segundo negativo, correto. Então, esse aqui é o princípio bem básico da explicação do porquê que um número durante a conta ele pode se tornar negativo ou positivo no seu resultado. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Um forte abraço e até a próxima videoaula.